o testemunho mais silencioso da história e o mais devastador. Eram 3 da manhã. O ar em Jerusalém estava gelado. A umidade subia das pedras do jardim do túmulo. Você sente o cheiro de poeira molhada, o suor frio escorrendo pela nuca. Se você fosse um soldado romano naquela noite, sabia que qualquer erro significava morte, crucificação. Você segurava a lança com as mãos suadas, olhava para aquela pedra imensa, lacrada com o selo de Roma. O que aconteceu naquela vigília? Por que o silêncio deles se tornou a prova mais estrondosa de que Jesus de Nazaré realmente venceu a morte? Nenhum desses homens jamais falou abertamente, mas a evidência indireta que deixaram é tão forte que derruba qualquer argumento contrário. Eu passei anos como cético vasculhando esses arquivos. O que encontrei me obrigou a reavaliar tudo. E hoje vou mostrar a você cada camada desse quebra-cabeça. Preste atenção, porque o que os guardas romanos viram muda completamente a narrativa. Antes de continuarmos, eu quero orar por você. Sim, por você que está do outro lado da tela. Senhor Deus, abre o coração de quem assiste. Mostra a verdade que está nas pedras, nos pergaminhos, no silêncio daquelas testemunhas. Que a dúvida se dissipe diante dos fatos. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito, aperte agora o botão vermelho. Isso não é só um número, é uma família que busca a verdade juntos. Agora vamos mergulhar. Primeiro, você precisa entender o que significava ser um guarda romano em Jerusalém no ano 33 depois de Cristo. Não estamos falando de soldados relaxados. O exército romano era a máquina mais letal do mundo antigo. Uma única noite de guarda envolvia 4 soldados de elite da coorte auxiliar, cada um com treinamento de combate corpo a corpo e disciplina cega. Eles revezavam em turnos de 3 horas, mas nas últimas horas da madrugada, o cansaço era inimigo mortal. Dormir no posto equivalia à morte por apedrejamento. Você era amarrado e a própria unidade jogava pedras até você parar de respirar. Agora imagine, você está diante de um túmulo selado com o sinete do governador. A pedra que cobre a entrada pesa entre 1 e 2 toneladas. Você sabe que dentro está o corpo de um homem crucificado como subversivo. Se esse corpo sumir, você morre. Ponto. E é aqui que eu preciso compartilhar algo pessoal. Durante anos, quando eu estudava esses detalhes como cético, sentia que me faltava uma conexão diária com a realidade bíblica. Eu queria não apenas saber, mas viver. Foi quando encontrei um aplicativo que transforma cada manhã em uma caminhada pelas evidências. A arqueologia, os textos originais, as profecias. Sinceramente, não consigo mais começar o dia sem ele. Deixei o link no comentário fixado. Vale a pena dar uma olhada. Agora, prossigamos. Voltemos àquela madrugada. O Evangelho de Mateus, 27, 62 a 66. Registra que os chefes dos sacerdotes e fariseus foram a Pilato no dia seguinte ao da preparação, sábado, e pediram guardas para o túmulo. Senhor, lembramos que aquele impostor, quando ainda vivo, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que venham os discípulos, roubem-no e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. Pilato respondeu: tendes uma guarda, ide, guardai-o como bem entenderdes. E eles foram, selaram a pedra e deixaram a guarda montada. Esse é o único relato bíblico direto sobre os guardas, mas o silêncio que se seguiu é o que grita mais alto. Veja o cenário arqueológico e histórico. O túmulo de José de Arimateia era novo, escavado na rocha, típico das famílias ricas de Jerusalém. A entrada baixa obrigava qualquer um a se curvar para entrar. Do lado de fora, uma vala para a pedra circular que rolava para fechar. O selo romano
Era uma corda esticada sobre a pedra com lacre de cera e o sinete imperial. Quebrá-lo era crime contra o Estado. 4 soldados posicionados, 2 na frente, um de cada lado. Eles tinham ordens de matar qualquer um que tentasse violar o selo. Agora, o que aconteceu na madrugada de domingo? Mateus continua. E eis que houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E de medo dele tremeram os guardas e ficaram como mortos. Pare, analise. Esses soldados passaram a vida inteira treinados para não demonstrar medo. Eles matavam sem pestanejar, mas diante daquele ser angélico caíram como mortos. Não é metáfora. O texto grego diz egertezan. Eles foram sacudidos, paralisados. O medo, Phobos, os dominou tão profundamente que perderam a consciência. Quando recobraram os sentidos, a pedra estava removida e o túmulo vazio. O que eles fizeram? Foram correndo contar aos principais sacerdotes. E aqui está a primeira evidência forense. Eles não foram a Pilatos, foram aos líderes judeus. Por quê? Porque sabiam que se o governador descobrisse, seriam executados. Os sacerdotes ouviram, reuniram o sinédrio e tomaram uma decisão reveladora. Subornaram os soldados. Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e enquanto dormíamos, o roubaram. Mateus 28, 13. Pense na lógica interna disso. Se os guardas estivessem dormindo, como poderiam saber que os discípulos roubaram o corpo? E mais, se dormiram, mereciam a morte. Mas os sacerdotes não os puniram, pagaram para eles mentirem e prometeram: se isto chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos livraremos de toda preocupação. Ou seja, as autoridades religiosas estavam dispostas a influenciar o governador romano para encobrir o ocorrido. Isso não é coisa de inocentes, isso é desespero. Agora, vamos para as fontes externas. O historiador Tácito, em seus Anais, 115 d.C., confirma que Jesus foi executado por Pôncio Pilatos na Judéia, mas não menciona o túmulo guardado. Por quê? Porque Tácito escreve décadas depois, e o rumor do roubo do corpo já circulava entre os judeus. Justino Mártir, no século II, em seu diálogo com Trifão, menciona que os líderes judeus enviaram homens escolhidos por todo o mundo para espalhar a história de que os discípulos roubaram o corpo. Isso mostra que a alegação do roubo era tão fraca que precisava ser propagada ativamente. E por que o sumo sacerdócio não produziu o corpo de Jesus? Se o corpo ainda estivesse no túmulo, teria sido fácil mostrar a todos que Jesus não ressuscitou, mas eles não podiam. O túmulo estava vazio. Além disso, a própria guarda romana é uma evidência de que o corpo estava lá na sexta-feira. Por que pedir guardas se não houvesse nada a proteger? E por que os discípulos, que estavam escondidos com medo, de repente saíram pregando a ressurreição com tanta coragem que foram martirizados? Ninguém morre por uma mentira que sabe ser mentira, a menos que realmente tivessem visto Jesus vivo. Mas vamos mais fundo. O testemunho dos guardas, ou melhor, o silêncio deles, é corroborado por um detalhe: eles não foram executados. O exército romano não perdoava falhas. Se o corpo tivesse sido roubado por descuido deles, a crucificação seria certa, mas eles viveram. Só uma razão: os sacerdotes usaram sua influência para abafar o caso. E por que fariam isso? Porque os guardas contaram algo tão aterrorizante que qualquer investigação oficial exporia o milagre. Algo como um anjo descendo e um terremoto. Você acha que os soldados romanos criam em anjos? Não, mas viram algo que não conseguiam explicar com sua cosmovisão pagã. Eles ficaram tão abalados que aceitaram o suborno para não ter que testemunhar publicamente.
Eu sei que você pode estar pensando, mas isso está só na Bíblia. Sim, mas a Bíblia é um documento histórico com milhares de manuscritos. E o relato de Mateus foi escrito cerca de 40 anos após os eventos, quando muitas testemunhas ainda viviam. Se fosse falso, os oponentes do cristianismo teriam desmascarado facilmente. Em vez disso, o que vemos é uma tradição consistente: o túmulo vazio, a guarda corrompida, as aparições de Jesus. Vou te contar uma história que descobri em minhas pesquisas. No século II, o filósofo Celso escreveu um ataque violento ao cristianismo. Ele alegou que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos. Mas o interessante é que Celso não nega que o túmulo estava vazio. Ele tenta explicar o vazio com uma teoria alternativa, ou seja, até os críticos admitiam que o túmulo estava vazio. A questão é, como ficou vazio? A teoria do roubo tem problemas. Os discípulos estavam desmoralizados. Não tinham motivação para arriscar a vida roubando um cadáver. E o túmulo estava guardado por soldados. Você já parou para pensar no peso psicológico? Esses soldados romanos eram a elite. Eles não dormiam no posto. Se um deles dormisse, os colegas o matariam. Então a história do sono é absurda. Além disso, se estivessem dormindo, como saberiam que foram os discípulos? A própria mentira que os sacerdotes inventaram se contradiz. Agora, vamos para o lado emocional. Coloque-se no lugar de um desses guardas. Você é um homem duro, que já viu morte de todo tipo, mas naquela madrugada você sente a terra tremer debaixo dos seus pés. O ar fica carregado de eletricidade. Uma luz, não como o sol, mas algo mais intenso e branco, explode diante de você. Uma figura que parece feita de raio desce do céu, toca a pedra de 2 toneladas e ela rola como se fosse de papel. Você cai de joelhos, incapaz de se mover. Seu coração dispara. Você acha que vai morrer. E quando tudo se acalma, o túmulo está aberto. O corpo não está mais lá. Você nunca mais será o mesmo. Eu quero que você imagine isso. Não como uma história antiga, mas como algo que poderia acontecer com você. Se você está passando por um momento de silêncio de Deus, de dúvida, eu te entendo. Já estive aí, mas as evidências são consistentes. O testemunho dos guardas romanos, mesmo indireto, é uma peça-chave. Eles viram algo que os silenciou com medo e suborno. O silêncio deles é a prova de que algo sobrenatural aconteceu. Agora eu te pergunto, você já teve uma experiência que mudou completamente seu entendimento de Deus? Escreve nos comentários. Pode ser um livramento, uma oração respondida, um momento de encontro. Eu leio cada um, e essa comunidade ora junto. Vamos para a última camada profética. O Salmo 16, escrito por Davi 1000 anos antes, diz: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Pedro citou isso em Atos 2 para provar que Jesus ressuscitou. Mas o que poucos notam é que a guarda romana, sem saber, cumpriu essa profecia ao custódia. Eles garantiram que o corpo não fosse roubado antes do 3º dia. E quando Jesus ressuscitou, eles mesmos se tornaram testemunhas involuntárias. O historiador judeu Flávio Joséfo, no século I, menciona que Jesus apareceu vivo aos seus seguidores no 3º dia. Joséfo não era cristão, era fariseu, mas ele registra o fato. E a partir daí, a igreja primitiva cresceu em meio à perseguição, com base no testemunho de que Jesus venceu a morte. Nenhum movimento baseado em uma mentira teria resistido a décadas de tortura e execução. Os apóstolos morreram por essa verdade. Eles não poderiam ter mantido a farsa. Agora, o clímax. O que os guardas romanos viram não foi uma alucinação coletiva, não foi um roubo.
foi a interferência direta de Deus na história. O selo de Roma foi quebrado pelo poder de Deus. A pedra foi removida não para Jesus sair, ele já podia atravessar paredes, mas para que todos vissem que o túmulo estava vazio. Os guardas foram as primeiras testemunhas oculares da ressurreição, mesmo que não tenham se convertido na hora. Seus lábios foram selados pelo medo e pelo dinheiro, mas a evidência que deixaram ecoa até hoje. E você, o que vai fazer com essa evidência? Vai continuar duvidando ou vai permitir que ela transforme sua vida? Eu passei pela mesma encruzilhada. O que me ajudou a dar o passo foi ter um contato diário com a palavra e a história. Por isso, quero te convidar a experimentar o mesmo aplicativo que uso. Está no comentário fixado. Não é um produto, é uma ferramenta de encontro diário. Eu não consigo mais viver sem ele. Se você chegou até aqui, merece essa transformação. Antes de eu terminar, inscreva-se no canal. Toda semana eu trago uma investigação dessas. E mais, compartilhe este vídeo com alguém que está com dúvidas. Você pode ser a resposta para a oração dessa pessoa hoje. Lembre-se, o silêncio dos guardas romanos é o grito mais alto da história. A ressurreição não é um mito, é o fato que dividiu o calendário. E agora é a sua verdade também.